Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma live do PECRI, dessa vez para apresentar o relatório de abril. Agradeço aí o tempo de vocês, né? E quem quiser fazer perguntas, no canto inferior direito tem uma interrogaçãozinha, é só clicar ali e direcionar as perguntas que os colegas que estão me ajudando na condução dessa live, no final, né, a gente vai ter essa oportunidade de esclarecer todas as dúvidas, tá? Deixa eu compartilhar aqui o relatório do mês. Eu acredito que estou compartilhando, tá? Só pode confirmar para mim, João? Assim, dá para ver aqui sua tela. Ah, beleza. Bom, relatório, né, é um padrão, então a gente pede um pouco de paciência aí para quem já acompanha essa live há mais tempo. É importante sempre a gente reforçar alguns pontos do relatório, né? E a gente começa aqui reforçando, né, o e-mail de contato da gestão, e a ideia é que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas dos cotistas tempestivamente, né? E com diversas formas. Ou através dessa live, né, que a gente, né, responde aí ao vivo a todos os questionamentos, ou através, né, se surgir uma dúvida depois, quiserem nos mandar perguntas com antecedência, né, o e-mail é gestãodtvm@anet.com.br, inclusive se cadastrar no mailing list do fundo, né, que os cotistas se cadastrarem vão receber todas as informações que são divulgadas pelo gestor. Tá? Então, é importante a gente sempre chamar a atenção para esse ponto. Né? E aí, né, a live, a gente sempre também reforça esse convite, né, que todo mês, né, já há algum tempo, a gente tem feito essas lives com recorrência para que a gente consiga, né, estar mais próximo, ser mais transparente com os cotistas de uma maneira geral, né, respondendo todas as perguntas. Então, é sempre bom divulgar, né, e compartilhem, que a gente consiga fazer aí esse convite chegar ao maior número de pessoas. Né? Todas as lives, elas ficam disponíveis também no YouTube, né? E aqui estão alguns, né, das lives que nós já fizemos, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre algum relatório específico, também pode acessar essa sessão aqui no YouTube, né? Bom, e aí a primeira parte do relatório é uma parte mais cadastral, vamos assim dizer, né? Que tem aqui o objetivo do fundo, qual é o benchmark do fundo, que é IGPM mais 6, né? Nós temos aqui também algumas informações a respeito do administrador, gestor, taxa de administração, benchmark, número de cotas emitidas, o patrimônio líquido do fundo. Então, são informações também interessantes, né, para se dar uma olhada. Mas eu não vou me ater muito a elas, né, porque, como eu disse, são informações mais cadastrais. Aqui a gente já tem, né, acho que é o primeiro quadro de informações relevantes a respeito do operacional do fundo, né, com uma mini DRE, onde a gente reporta aqui os resultados, né, e cada fonte de recurso do fundo, né, o resultado do CRI, resultado do Fundo de Investimento Imobiliário, os resultados, né, de fundos de liquidez, as despesas, né, macro contas, né, mas que também dão uma ideia de como está o comportamento do CRI, quanto que foi distribuído por cota, se existe ou não alguma reserva acumulada para distribuição futura, né? No canto direito, né? Quanto foi cada uma dessas distribuições desde o início do fundo, né? Nós já distribuímos aí mais de 389 milhões de reais. O fundo já tem uma longa estrada aí, com uma distribuição bastante consistente, né, ao longo desses períodos. Sobre a distribuição do fundo também, a distribuição de rendimentos, a gente fala aqui, né, a respeito do quanto foi distribuído, né, o líquido de imposto de renda, né, dá um yield aí de 1,18, né, o IGPM no período foi 0,24 no mês, né, nos 12 meses, 8,5, né, um pouco acima, bem acima da meta de inflação, né, a inflação está um pouquinho mais pressionada.
Esse eu acho que é um quadro também que a gente destacaria, né, para dar uma ideia de como foi a distribuição passada dos fundos, como é que está o patrimônio líquido do fundo, quanto que se distribuiu nos meses passados por cota, valor da cota de mercado, né, quanto é o dividend yield de mercado. Então, são quadros também que vale a pena dar uma olhada para tentar entender melhor, né, esse fundo de investimento. E qualquer dúvida, como eu falei, nós estamos à disposição para esclarecer neste momento ou através do nosso e-mail, cotista que assim tem desejo, né? Quadro também a respeito da distribuição, quanto tem sido distribuído em reais, né, a distribuição do fundo, aqui um percentual também em relação ao dividend yield de mercado, essa linha por cima. Então, a gente percebe aqui que a gente tem uma recorrência interessante de distribuição dos fundos, regular, que ela oscila também em função do número de dias úteis, né? Quanto maior o número de dias úteis, maior tende a ser, né, essa distribuição. Obviamente que outros fatores pesam nessa conta, por exemplo, os juros que foram pagos, hein? O volume de correção monetária também que é aplicado no período. Então, isso também faz diferença, mas, fundamentalmente, o número de dias úteis faz bastante diferença. E aí, para esclarecer um pouco, né, melhor essa distribuição de rendimentos, a gente também tem uma seção aqui que detalha, né, melhor, né, essa distribuição de rendimentos. Como falei, a inflação, ela, né, ela impacta de forma direta aqui também o nosso rendimento. Quanto maior a inflação também, né, como a gente acumulada nos 12 meses, a gente também tende a dar uma distribuição um pouco melhor, né, chama atenção que essa distribuição dos 12 meses, né, então, tem sido mais pressionada e essa distribuição tem proporcionalmente aumentado nesses últimos períodos, né? Tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA, mas mais pelo IPCA, que é uma maior composição da carteira dos ativos, dos indexadores dos ativos, né? Nesse gráfico aqui, a gente também demonstra, né, quanto que foi de juros, quanto que foi de correção monetária. Tá? Essa seção, a gente tem aqui detalhado cada um dos ativos que compõem a carteira do fundo de investimento, com seus respectivos indexadores. No canto direito, a gente tem ali um status, né? Quando está um tiquezinho vermelho, o ativo está adimplente com suas obrigações. Quando tem um xizinho vermelho, por exemplo, é um CRI, é um ativo que ele está inadimplente, né? A gente coloca isso para buscar mais transparência, né, no mercado de uma maneira geral, principalmente nos nossos cotistas. No final, a gente também tem uma seção que trata especificamente desses ativos, colocando, detalhando melhor como está a situação atual de cada um deles, né? Então, aqui também, quando tem uma exclamaçãozinha em amarelo, é um ativo que ele, em algum momento, ele passou por alguma reestruturação, né? Ficou inadimplente, teve algum waiver, né? Mas que a partir, né, dessa reestruturação ele tem cumprido com as suas obrigações ora acordadas, né, no processo. Então, a carteira também bem pulverizada, bem diversificada. Oh, perdão. E a gente tem, né, numa outra seção também, numa outra folha, desse mesmo quadro, todos os ativos que nós temos na carteira. Como eu falei aqui, também tem uma legenda a respeito dessas sinalizações de cada um dos ativos. Sobre a carteira, né, a maior parte dos ativos está indexada a IPCA, né, IPCA mais 7,48, é a taxa média. Como estão divididos os setores, né, dos ativos. Nós temos aqui uma composição também por série, né? A gente tem uma preferência por série sênior, né? Como é que está distribuída os empreendimentos do fundo, né? Então, são informações que a gente traz aí de maneira ordinária,
que é interessante dar uma olhada com mais tempo. E, mais uma vez, qualquer dúvida a respeito, pode nos contactar que a gente busca esclarecer todas elas. E aí, finalmente, né, o comentário referente ao mês de abril, que aí a gente detalha um pouquinho melhor o que aconteceu no mês do fundo de investimento. Né? O Becri encerrou o mês de abril com 46 milhões no caixa, 8,72 do patrimônio. Desse valor, 18,63 estão alocados em operações compromissadas, lastreadas em CRI, para ter uma eficiência tributária. 5 milhões, né, foram destinados à distribuição de rendimentos. Como falei, os rendimentos distribuídos totalizaram 81 centavos por cota. Isso representou um dividend yield de mercado de 1,18. Né? O valor distribuído, 30% foi referente à correção monetária, 70% a juros. Além do rendimento distribuído, tivemos uma valorização do mercado secundário, com uma alta de 0,59. É importante, né, a gente está também monitorando essa alta de secundário, porque a gente, obviamente que a gente, o fundo passou por uma oscilação maior aí nesses últimos meses, mas ele tem recuperado parte dessas oscilações, né? E mês passado teve um rendimento bastante interessante no mercado secundário. Agora a gente também mantém uma nova valorização, né? Embora relativamente pequena, mas é um caminho que a gente entende que o fundo deve trilhar, né? E essas lives, essa comunicação, ela visa justamente isso, esclarecer todas as dúvidas, colocar todas as informações a par dos investidores, né, para que tomem a melhor decisão de investimento e que enxerguem o fundo como uma oportunidade interessante, né, de alocação de recursos. Na sequência aqui a gente fala um pouquinho sobre a aquisição de um outro CRI, na verdade, né, a terceira tranche do CRI Pinheiro Sá, um volume de 4 milhões. Né? A nossa exposição no ativo subiu para 12,5 milhões, representando 2,36% da carteira. O CRI possui uma remuneração de IPCA mais 12,5%, com vencimento, né, no mês 10 de 2027, e tem como objetivo financiar a construção do residencial Next, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Bom, nós já fizemos outros aportes, essa é a terceira tranche, e essas tranches ela acompanham o andamento das obras, isso também dá um pouco mais segurança, né, na evolução das obras, e aí sim há um desencaixe para, né, que se consiga construir o empreendimento. Né? E ainda resta uma última tranche no valor de 3 milhões que ainda nós vamos adquirir, totalizando aí um montante de 15 milhões aproximadamente nesse ativo. Em maio, né, já nesse mês, nós efetuamos a compra de um CRI do segmento residencial para a carteira do fundo. É um CRI com remuneração de IPCA mais 10,65, também em desenvolvimento, com vencimento em 6 de 27. Segue a lógica dos aportes feitos em tranches, né? Como é desenvolvimento, precisa acompanhar a evolução das obras e aí sim fazer o desembolso, né, correspondente. A aquisição foi de 6,5 milhões. Né? O nosso objetivo nessa operação é adquirir em torno de 15 milhões desse ativo. Né? Como a compra ocorreu, né, no fechamento do mês de abril, ele vai constar na carteira do próximo relatório. Né? Então, como no mês passado nós sinalizamos que nós estávamos já em fase final de aquisição do ativo, de 2 ativos, né, que totalizavam 30 milhões de reais, aqui a gente, né, coloca, né, informação de que nós já adquirimos um, né, deles e, bom, agora, né, hoje, inclusive, nós concluímos a aquisição do segundo ativo, mas que também vai constar no relatório do próximo mês, né, em função desse relatório ser referente ao mês de abril. Né? Bom,
Sobre um ativo da carteira que ficou inadimplente, a gente também tem, né, a obrigação de trazer essas informações. É o CRI Correios, né, que inadimpliu, né, a parcela do mês de abril de 2025, né, por falta de pagamento do aluguel, e que, né, acho que já é noticiado no mercado de uma maneira geral que, infelizmente, né, os Correios têm enfrentado dificuldades financeiras, né, nas suas operações, apresentando prejuízo, né? Nós tivemos uma reunião com a securitizadora e com representantes da Cedente, que é a OBE Engenharia, e fomos informados que o Cedente, né, buscou Correios para entender os motivos do não pagamento da parcela de aluguel, e que, né, após completar 90 dias de atraso, essa obrigação ela deixa de ser, né, obrigação com o fluxo deixa de ser dos aluguéis e passa a ser da Cedente, que é a OBE Engenharia, e dos garantidores da operação. Apesar desse contato, desse esforço lá do Cedente, não tiveram sucesso no retorno dessa informação, desse questionamento que foi feito, no motivo do não pagamento, mas a gente imagina, né, que é em função dessas dificuldades operacionais que a empresa tem passado ultimamente. Uma assembleia deve ser convocada em breve para deliberar sobre a possibilidade, né, da execução da alienação fiduciária do imóvel. É importante a gente também destacar que a operação conta, né, com a garantia da alienação fiduciária de um imóvel, né? Agora, por tratar-se de um centro logístico estratégico para a companhia, né, a gente espera que os Correios voltem a pagar esse aluguel para evitar, né, algum tipo de ação de despejo, algo do tipo, né? Contudo, né, a execução das garantias não estão descartadas, né? Obviamente que os investidores vão deliberar isso na Assembleia, para tratar desse assunto, mas a gente espera, né, que essa inadimplência ela seja, de certa forma, resolvida pelos Correios para evitar, né, transtornos com o centro logístico da empresa. Mas aí depende, né, também desse entendimento, né, que e aí foge um pouco da nossa alçada, mas que a gente está acompanhando de perto para trazer tempestivamente todas as informações que diz respeito a esse ativo. Outro ativo que, né, nós já anunciamos que está inadimplente já desde fevereiro, né, é o CRI WAM. E uma nova assembleia foi marcada para o dia 5/6 para deliberar sobre uma possível reestruturação do ativo. Nos próximos relatórios, né, em função, né, da data da Assembleia, a gente deve ter maiores informações para atualizá-los sobre a situação desse CRI. Mas, em conversa, né, com o senhor da empresa, a empresa ainda relata diversas dificuldades, né, para a companhia, proveniente, né, da resquício de pandemia e de reposicionamento, inclusive, da empresa. Isso é o que a gente tinha para falar a respeito dos ativos, né, do fundo, os outros ativos eles estão sem novidades, né? Em relação, aí a gente fala um pouquinho sobre o índice de inflação, né? O GPM voltou a apresentar movimento de alta, variação no mês de 0,24, impactando principalmente a variação de preço ao produtor da construção civil, que, com resultado, acumula em 12 meses 8,50, né, de inflação, de índice acumulado nos 12 meses. Já o IPCA, influenciado principalmente pelo preço dos alimentos, apresentou alta de 0,43, acumulando 5,53 em 12 meses. Sempre que a gente pode, a gente reforça esse convite, né, os investidores se cadastrarem no mailing list, para participarem da live, né, que a gente mensalmente faz para apresentar do fundo. E a gente lembra, né, também que no nosso site, né, tem um link aqui que vocês conseguem baixar a carteira do fundo em Excel, talvez traga mais
facilidade para os cotistas acompanhar os ativos do fundo. Tá? Bom, aqui é uma seção, como eu falei, dos CRIs que tem algum tipo de waiver de inadimplência ou que foram renegociados. Né? A gente sempre atualiza esse quadro conforme alguma informação nova é apurada. Né? Então, a gente tem aqui o CRI da BR Distribuidora, que é a Vibra, né? E a gente não teve novidades, né? No final das contas, houve aqui uma decisão favorável, assim, preliminar do Tribunal Arbitral, que manteve a Vibra a obrigação dela pagar o aluguel devido de uma conta separada, mas ela recorreu para na segunda comarca da capital do Rio e obteve um efeito suspensivo dessa decisão da Corte Arbitral. Sobre o circuito de compras, no passado houve uma assembleia onde no 2024 pagaria 60% dos juros, em 2025 esse valor passaria para 75% dos juros e normalizaria a partir de 26%. Então a gente tem, sim, né, de acordo com esse cronograma que foi decidido, o ativo está pagando 75% dos juros, né, em 2025. O CRI Correios, que é essa novidade, o link que nós trouxemos aqui, mas precisa também ser dita, são da transparência do nosso dever fiduciário com todos os investidores, né, que apresentou essa inadimplência no mês de abril, referente, né, à PMT do mês de abril. O GVI, né, também, nós, no início do ano, trouxemos essa informação, que em janeiro foi realizada uma assembleia que, né, concedeu waiver de amortização até junho de 2025, mas os pagamentos de juros mensais continuam sendo feitos, então a gente tem recebido e tem distribuído esses ativos. Sobre o Big Croton, né, existe também essa questão da arbitragem que foi solicitada pela empresa para rever, né, questões do contrato. Nós entendemos que isso não faz sentido, né, no parte da empresa, era um contrato atípico de aluguel, mas ela alega que sofreu efeitos da pandemia, etc., e resolveu discutir esse assunto na Corte Arbitral. Nós entendemos, né, que seria muito ruim para o mercado, de uma maneira geral, se esse pleito da companhia fosse admitido na Corte Arbitral. Então, nós temos assim, uma expectativa muito grande a respeito de uma decisão favorável, mas, obviamente, que depende aí da decisão dos juízes. O CRIPESA, né, que ficou inadimplente também, a gente tem em novembro de 24, foi feita uma assembleia que aprovou a venda do imóvel dado em garantia, que tem um valor suficiente para cobrir o valor, né, da dívida, inclusive o sobejo seria usado para liquidar um segundo CRI que, a princípio, não conta com essa garantia imóvel. Então, a gente já passou por essa fase, já foi aprovada a contratação de uma empresa para, né, tratar desse assunto, dessa venda do imóvel, e a gente está aguardando aí o desenrolar desse trâmite para que a gente consiga, né, reaver o valor investido. O Scanic foi um ativo que entrou em inadimplência, foi renegociado com o devedor em juízo, ele voltou a inadimplir os acordos, os termos acordados e voltou para o processo de judicialização que está em curso. Então, o CRI-WM, como eu falei, né, mais cedo, a gente tem aqui essa necessidade de rediscutir o ativo, né, o CRI, numa assembleia que foi marcada para o dia 5/6. Tá? Aqui um pouco o outro quadro que a gente coloca aqui no volume negociado, o valor da cota, né, e a gente sempre, né, pode chamar atenção para esse desconto que existe entre o valor da cota patrimonial e o valor da cota no mercado, que nós enxergamos como uma oportunidade interessante para a aquisição desse ativo. Então, pessoal, a princípio o relatório é esse, eu vou parar aqui o compartilhamento e ficar à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Marcos, acho que a explicação aí foi bem clara. Hoje a gente não teve nenhuma pergunta aqui até agora. Não sei se você quer esperar um pouco ou já quer fazer as considerações finais, mas até agora não teve nenhuma pergunta, não. Bom, eu queria agradecer a participação de todos e nos colocar aqui toda a equipe à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possam vir, né, a ter futuramente e convidá-los para participar novamente mês que vem dessa live, né, que a gente acha que é um canal extremamente importante de contato com os cotistas e de esclarecimento de informações sobre o fundo de investimento. Obrigado a todos e uma ótima noite.